Boa noite, meu nome é Maicon, espero que estejam bem. Primeiramente, para que possamos apresentar esse trabalho, tivemos que adotar algumas medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Afinal, vivemos ainda numa pandemia, então tivemos que tomar algumas medidas de prevenção. Ao chegar na residência, tivemos que lavar nossas mãos corretamente. Os outros integrantes que estão aqui ao redor estão cada um de máscaras e com um distanciamento social para que não possa ter alguma aglomeração. Também estamos usando o álcool em gel e estamos aqui para fazer a apresentação. O nosso trabalho fala sobre perícia contábil e prática pericial. Introdução. O objetivo da perícia nada mais é apresentar um pouco do universo da perícia contábil, especialmente em ações judiciais, onde é constatada a necessidade da produção da prova pericial. Em uma visão geral sobre o tema proposto, num primeiro momento serão apresentados diversos aspectos que envolvem o trabalho pericial. Uma delas é a Normas Brasileiras Contábeis Técnicas, que é a 13.1.1, que fala sobre a perícia contábil. Ela constitui um conjunto de procedimentos técnicos e científicos, destinado a levar à instância decisória de elementos e provas necessários, subsidiar a justa solução do litígio, que é mediante a laudo pericial, contábil e parecer pericial. Agora irei falar sobre o que é a perícia contábil. Pela definição das normas brasileiras de contabilidade, a perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um laudo parecer sobre as questões contábeis, que é mediante exame, vistoria, indagação, investigação, arbitragem, avaliação ou certificado. Agora irei falar um pouco sobre a importância do perito contábil. O perito contador ele contribui no esclarecimento de provas quando envolvidos no processo requerem a revisão dos encargos financeiros de bancos, condomínios ou até mesmo o sistema financeiro da habitação. O perito contador ele deve apenas trabalhar com nada mais que a verdade quando são necessários esclarecer as provas. Execução. O perito deve documentar os elementos relevantes que servirão de suporte à conclusão, formalizar no laudo pericial contábil e no parecer contábil, por meio de papéis de trabalho. O que seria papéis de trabalho? Seria todo tipo de prova que o perito pode usar através do processo pericial. Provas físicas, provas digitais, provas através de depoimentos de pessoa, tudo que ele for poder usar a favor dele na prática pericial, que foram consideradas relevantes para proporcionar provas, visando fundamentar seu laudo ou parecer, comprovar que a perícia foi executada de acordo com as normas legais de contabilidade, as normas brasileiras de perícia contábil. A ética na perícia. A ética no ramo da perícia, ela é um dos pilares mais importantes da perícia, justamente porque o parecer pericial ele é usado como prova num processo judicial. E é de fundamental relevância destacar a função do perito contábil, requer responsabilidade, compromisso, veracidade, ética na execução de suas atividades, pois a perícia é compreendida como um exercício de plena cidadania e o perito tem o dever de cumprir por mais de qualquer cidadão o comprometimento com a verdade dos fatos apresentados, porque decorre do munus da profissão a própria ética em si. Boa noite. Vou falar agora sobre os prazos para o perito contador. 15 dias contados da intimação para pedir
A destituição devido à sua suspensão ou impedimento é o que o perito tem. 5 dias é o prazo mínimo para o perito comunicar comprovadamente nos autos aos assistentes sobre qualquer diligência que venha fazer. 15 dias depois da intimação para as partes quererem manifestar-se acerca do laudo do perito. 15 dias para o perito esclarecer as divergências ou dúvida de qualquer das partes ou do juiz sobre o laudo. 5 dias após as partes serem intimadas para apresentar a proposta de honorários. Agora nós vamos falar sobre os tipos de perícia. Perícia judicial é aquela que ocorre na esfera judicial. O perito judicial se define por laudo e parecer técnico, respeitando as normas jurídicas e a legislação. Extrajudicial. A perícia extrajudicial é aquela levada fora da esfera judicial e ela se divide em 3 partes: demonstrativa, discriminativa e comprobatória. Arbitragem. A perícia levada no juízo arbitral é a decisão produzida pelas partes e ela se divide em provas e decisões. Boa noite, meu nome é Sara. Eu vou falar um pouquinho algumas atualizações que teve no Código Civil e na NBC, na perícia contábil. A primeira delas foi que anteriormente o perito, para exercer essa profissão, ele tinha que passar apenas no CRC. Hoje em dia ele tem que passar no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis de Qualidade Técnica, que é uma prova que ele tem que fazer e ele precisa passar. Ela não chega a ser obrigatória ainda, mas como no NBC já pede ela acaba sendo obrigatória fazer, porque está sendo cada vez mais exigido essa prova aí fora. Antigamente também, o nome do perito assistente era técnico de processos, mas com a atualização, tanto o Código Civil como o NBC passou a chamar ele de assistente técnico. Assistente técnico não, assistente contábil, certo? Referente aos honorários, antes não tinha bem estabelecido como que o contador ia receber, agora já tem estabelecido. Antes ele recebia por horas trabalhadas e agora ele vai receber pela relevância do caso, vulgo risco, responsabilidade e o trabalho. E anteriormente não tinha estabelecido quanto ele ia receber durante o caso, agora já tem estabelecido que ele vai receber uma parte do processo antes do caso e essa parte será estabelecida pelo juiz. O juiz vai falar quanto que ele tem que receber. E as exigências. As exigências para se tornar um perito. Então, para você se tornar um perito, primeiro você tem que ser bacharel em ciências contábeis e ter o seu CRC ativo. Portanto, é obrigatório que você tenha o CRC ativo para que você possa ser um perito contador. E agora eu vou falar para vocês como é a prova. Antigamente, quando você ia fazer a prova era feita uma vez por ano. Como mudou agora, a prova são feitas 2 vezes por ano. E como que é essa prova? Essa prova, ela custa em torno de R$150. Custa em torno de R$150 e é feita a inscrição pelo CPC. E ela tem 30 questões objetivas que, para que eles leiam as suas outras 2 questões discursivas que você tem que acertar pelo menos 18 questões da prova. Ou seja, você tem que acertar 60% das 30 questões. A função do perito contador. A função do perito contador e do perito assistente, ela é a mesma. O
O que vai mudar no âmbito de trabalho é que o perito contador ele vai ser nomeado pelo juiz, enquanto o perito assistente, uma das partes vai escolher ele ou ambas as partes. Mas independente disso, os dois têm que trabalhar juntos e ser éticos e pesquisar sobre o trabalho, pesquisar, analisar, sintetizar, mensurar e fundamentar as provas no laudo pericial contábil e no parecer técnico, tendo em mente o espírito de solidariedade, um ajudando o outro, pois estão a caminho da mesma resposta. Então, ambos peritos, eles estão em busca da mesma resposta e da mesma verdade. Então, sempre um tem que estar contribuindo com o trabalho do outro. Os dois são de suma importância e os dois vão exercer o mesmo trabalho. Laudo e parecer técnico. O laudo e parecer técnico, o laudo é a prova que o resultado de uma perícia sobre um objeto questionado nele deve ser relatado, toda a metodologia utilizada como objetivo de facilitar o entendimento para agentes de justiça. O laudo ele é o quê? Em 2016, no CPC de 2016, eles querem que o laudo ele tenha, no mínimo, pelo menos, uma análise, uma inquisição e um quesito. A análise é o quê? Você vai pegar o perito contador, vai pegar o laudo contábil e explicar de uma maneira fácil de entender para o juiz e para as partes que estiverem na audiência. A indicação, ele vai a indicação e o quesito. O quesito ele vai mostrar como ele chegou até tal método e o outro ele vai tirar todas as dúvidas do juiz. O parecer técnico. O parecer técnico ele é um documento profissional que pode emitir sua opinião técnica com conselho de sugestão, sempre de referência ao laudo. E é possível contestar a contestação de teses, metodologia, princípios adotados, pressupostos, avaliações e diagnósticos utilizados na elaboração do laudo. Esse parecer quem faz é o perito auxiliar, o perito contador auxiliar, enquanto o laudo é o perito nomeado. Impedimento e suspensão. Então, impedimento e suspensão. É dever do juiz sempre declarar quem é impedido e quem é a suspensão. E agora eu vou falar para vocês o que é o impedimento. O impedimento é dever de oferecer garantia de imparcialidade aos integrantes. Não basta o juiz ser imparcial, é preciso que a parte não tenha dúvida alguma que ele está sendo imparcial. O perito contador nomeado ou escolhido deve se declarar impedido quando puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiro ou ocorrentes. Então, aqui é o caso do impedimento. O impedimento, ele só ocorre quando? Ele tem que ser objetivo. Quando é objetivo, é impedimento. E é cônjuge, companheiro ou parente terceiro grau estiver postulando ou for parte. Sócio de pessoa jurídica do processo, herdeiro de presuntivo ou promoveação contra a parte. Agora é o caso de suspensão. A suspensão, o perito contador nomeado ou escolhido deve declarar-se suspeito quando após nomeado, contratado ou escolhido, verificar a ocorrência de situação que venha suscitar suspensão em função da sua imparcialidade ou independência e dessa maneira comprometendo o resultado de seu trabalho em relação à decisão.
Ou seja, a suspensão só se mantém quando o perito tem algum contato íntimo ou regular com determinada pessoa que atua como fundamento à grade do processo conectado a ele, podendo o juiz de ofício declarar a sua própria suspensão. E aqui são os casos de suspensão. O critério de suspensão é subjetivo. Por exemplo, quando um amigo íntimo ou inimigo, capital de terceiro ou algum advogado estiver lá e a pessoa reconhece que eles são amigos e ele tem que se declarar suspeito, não esperar o juiz declarar isso. E aí também tem o credor ou devedor do seu cônjuge ou companheiro ou de parentes dele, em linha reta ou até terceiro grau, inclusive. Agora vem o caso das penalidades do perito contador, que tem no artigo 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquirido policial ou em juízo arbitral. Já o artigo 343, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha pelo contador, tradutor e intérprete para trazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento pericial, cálculos, tradução ou interpretação. Aí agora são as penalidades. A penalidade que pode ocorrer são a reclusão de 3 a 4 anos ou uma multa. E esse fato de, antes dele ser punido, ele pode o quê? O fato deixa de ser punido se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata, fala a verdade. Ou seja, se antes da punição que vai ter, ele declara que ele omitiu e fala a verdade. Aí ele não fica suspeito a fazer a reclusão e a multa. E os crimes praticados pelo perito, então, ou seja, os crimes praticados pelos peritos, como fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, assim como prevê o crime de dar, ou oferecer ou prometer dinheiro, ou qualquer outra vantagem a perito. Isso é as penalidades do perito. Agora eu vou falar sobre os casos que utiliza a perícia contábil. São eles o levantamento de patrimônio líquido, o valor de patrimônio das empresas, a reavaliação e mediação dos fatos incidentes sobre o resultado periódico e cálculo dos fundos de comércio, entre outros. Então, eu vou estar falando agora um pouco sobre as considerações finais. Podemos concluir que a perícia contábil é de suma importância. Ela questiona questões e esclarece fatos, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito corporativo. Então, com isso podemos observar que o trabalho do perito é de extrema importância e por isso ele tem que zelar pelo que ele faz, sempre procurando trazer a moral e a ética no laudo que ele vai apresentar. Porque isso ele vai apresentar para um juiz e o juiz tem que estar... Esse laudo ele vai apresentar para o juiz, então ele tem que ser extremamente ético no trabalho dele, extremamente moral no trabalho dele, porque é de suma importância. Então ele tem que sempre apresentar a verdade e os fatos corretamente. Boa noite a todos e obrigada. Essas foram as referências bibliográficas que utilizamos para elaborar o nosso trabalho. E é isso, boa noite a todos e obrigada.